Oi, pessoal! Aqui quem fala é a professora Adriana Libório. Sou pedagoga, psicopedagoga e trabalho com alfabetização de crianças do primeiro ao quinto ano há 15 anos. E hoje eu vou contar para vocês sobre a minha experiência dentro desse processo todo e como eu faço para ensinar minhas crianças. Já adianto para vocês que eu utilizo diversas formas, diversos métodos, até porque as crianças elas aprendem de formas diversas. Então cada cérebro tem um jeitinho de aprender. Então, a gente precisa adequar a nossa prática para atingir todas essas crianças, todos esses pensamentos, todas essas inteligências. E aí eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Antes de iniciar o vídeo efetivamente falando da minha prática, eu gostaria de contar para vocês uma história. O ano passado, em 2023, eu peguei uma turminha de primeiro ano que eu tinha mais ou menos 32, 33 alunos, e a maioria deles chegou para mim como silábico com valor, o que é indicado para que as crianças saiam do ensino infantil para o ensino fundamental nessa fase de escrita silábica com valor. A gente precisa diferenciar muito bem, saber muito bem o que é estar na fase alfabética e o que é ser alfabetizado, tá? Dentro do primeiro ano, espera-se que a criança esteja alfabética até o final do ano. Eu falei sobre as fases de escrita em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, onde eu explico sobre as fases de escrita para você saber o que é alfabético, o que é alfabetizado. Mas no decorrer do vídeo eu vou falando também, tá bom? Então, o primeiro ano, qual é o objetivo? É que a gente chegue com as crianças na fase alfabética, tá bom? Então, elas chegaram na fase silábica com valor, então era ali na metade do caminho, elas já conheciam os sons das letras, a maioria delas. Tinha, sim, uma parte das crianças que estavam na primeira fase, que era a fase que é pré-silábica, tinham dificuldades em identificar os sons, não conseguiam saber ainda que as palavras eram formadas por sílabas, enfim. Através dos métodos que eu utilizo, pensando nessa forma abrangente de inteligência que a gente encontra em crianças, em pessoas de uma forma geral, mas a gente pensa em crianças. Eu consegui chegar com a maioria das crianças na fase alfabética no meio do ano. Então, em julho, no meio do ano, eu tinha 28 crianças, mais ou menos, já na fase alfabética. Eu tinha uma pré-silábica, que era uma criança autista. Eu tinha uma criança com bastante dificuldade, que ela chegou na fase pré-silábica, mas no meio do ano ela já estava na fase silábica com valor, então ela estava caminhando para chegar no final do ano como alfabética. E algumas crianças silábica com valor ainda. Mas eu tinha a maioria da sala, 29 alunos alfabéticos. Como é que eu consegui chegar nesse patamar de alfabéticos, né? Porque muitas vezes o professor, quando ele está dando aula no primeiro ano, ele fica inseguro, né? Como é que eu vou alfabetizar essas crianças? Vários fatores influenciaram, tá? Eu tinha uma turma super participativa, eu tinha pais excelentes que me ajudaram e que confiaram no meu trabalho e fizeram tudo o que eu pedi. Então é importante que no primeiro dia, na reunião de pais, você seja bem claro com os pais dessas crianças aonde você quer chegar. Porque aí fica muito mais fácil dos pais fazerem aquilo que você deseja que eles façam, né? Então, entre os meus métodos, um deles era enviar dever de casa todos os dias. Eu sei que tem muitas escolas que não gostam que os professores enviem dever de casa todos os dias. Eu sei que muitos professores são resistentes com relação ao dever de casa, que eles ficam cansados. Eu discordo, tá? Eu acho que o dever de casa ele é excelente para que a criança ela fortaleça aquilo que ela aprendeu na sala de aula. Então, não vamos dar dever de casa, e é importante que se diga isso, de algo novo. Né? O dever de casa ele precisa ser algo que ela aprendeu na sala de aula e que ela vai reforçar em casa. Tá? Então, esse era um dos meus métodos. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá bom? Se a gente for pensar em metodologias, autores, existem várias referências. E aí eu vou falar sobre algumas delas, aquelas que eu me baseio, tá? Principais, que inclusive a maioria dos professores se baseiam para sua prática. Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é o Jean Piaget, super conhecido aí por todos os pedagogos e pedagogas, acho que do planeta Terra, né? A teoria dele enfatiza a importância de adaptar todos os ensinos baseados
no estágio de desenvolvimento cognitivo da criança. E aí nós temos 4 estágios que ele traz para a gente, que é o sensório-motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal. E aí nós temos também o Vygotsky. Ele introduziu a ideia da aprendizagem a partir da interação sociocultural da criança, onde o professor deve se atentar ao que ele chamava de ZPD, que é a Zona Proximal de Desenvolvimento, que é a distância onde o aluno consegue fazer sozinho ou não consegue fazer sozinho. E aí o professor precisa estar ali atento a esse desenvolvimento da criança, porque quando você percebe que a criança não consegue fazer sozinho, você precisa fazer a intervenção. Nós temos também a Maria Montessori. O método dela enfatiza a importância do ambiente preparado para proporcionar à criança a autonomia. Nós temos até quartos baseados em Montessori, camas, porque principalmente em crianças pequenas que não sabem andar, não sabem ainda sair da cama, não sei se vocês já viram aquelas camas no chão, então é o método montessoriano, a cama montessoriana, porque as crianças ficam direto no chão. Esse método é muito utilizado nas creches, em educação infantil, onde a criança pode ter a mobilidade. Então, todo o mobiliário é preparado para proporcionar a autonomia da criança, para que ela não fique na dependência, de repente, ela quer sair, fazer alguma coisa, ir ao banheiro, ou levantar e fazer alguma coisa, pegar um brinquedo, ela não precisa ficar na dependência do adulto. Então, se o mobiliário está adaptado para ela, ela consegue fazer isso de forma autônoma. E é excelente para desenvolver a autonomia das crianças pequenas. E aí, gente, eu vou falar daquele que eu considero mais importante, que é o Gardner. O Gardner, ele traz a teoria das inteligências múltiplas. Eu adoro essa teoria porque é por onde eu me baseio, tá? Todo o meu trabalho é baseado, além de todos esses teóricos, que eu acabo misturando todos eles na minha prática, mas o Gardner, ele traz um ponto, para mim, para minha prática primordial, que é a teoria das inteligências múltiplas. A partir do momento que você entende que a criança aprende de um jeito X ou de um jeito Y, você adapta a sua prática a ela. É lógico que crianças pequenas, às vezes é difícil você identificar, demora um tempo para você identificar como cada criança entende cada coisa, como que ela aprende mais facilmente. E a teoria do Gardner, ele traz exatamente isso, para que nós possamos ter um olhar diferenciado para cada criança. E como é que eu faço isso na minha prática? Eu procuro, gente, abordar a mesma atividade, o mesmo conteúdo de diversas formas diferentes. Ele fala para a gente sobre as diferentes inteligências, né? Então, nós temos a inteligência linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a corporal sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista. Então, são várias. Então, se você for pensar que a criança ela pensa de formas diferentes, por exemplo, uma criança sinestésica, ela aprende escrevendo. Então, não adianta você falar se ela não escrever. Certo? Tem crianças, já outras crianças têm uma inteligência mais aguçada para a parte lógico-matemática. Então, por exemplo, é muito mais fácil ensinar a língua portuguesa para uma criança através de desafios matemáticos, onde ela precisa interpretar textos, por exemplo, para poder resolver problemas matemáticos. Então, é uma forma de você ensinar a língua portuguesa dentro da matemática, entende? Ou, por exemplo, aquela criança que é mais musical, que a inteligência dela mais evidente é a musical. Então, através de musiquinhas, vamos supor, preciso ensinar o alfabeto. Né? O alfabeto, gente, eu ensino de várias formas. Eu estimulo de várias formas. Então, por exemplo, leitura diária de alfabeto. Né? Uma criança mais oral, que entende mais pela oralidade. Ela vai aprender ali. Na mesma atividade, eu incluo uma atividade mais sinestésica, para crianças mais sinestésicas. Por exemplo, a gente inicia na oralidade, então cada uma fala A, B, C. Cada criança fala uma letra. Uma fala A, outra fala B, outra fala C. Na letra D, eu peço para aquela criança que é mais sinestésica escrever na lousa qual é a próxima letra, tá? Em vez dela só falar. Então, gente, o Gardner, ele enfatiza para a gente, como profissional, a importância de ter vários métodos de ensino para a gente conseguir atingir a maior parte das crianças, ou todas elas, no mundo ideal.
né? O que a gente mais quer é que todas as crianças aprendam, né? No momento certo, no momento adequado. Mas a gente sabe que essa realidade não existe. A realidade é ter classes heterogêneas, né? Onde cada criança está numa fase. Então, esse negócio de vamos andar todo mundo juntinho não existe. Mas nós precisamos tentar trazer todas para mais ou menos ali a mesma fase de escrita para que a gente possa deslanchar com o conteúdo. Eu uso também na minha prática vários métodos, como o método construtivista, o método fônico, até o método tradicional. Tá? Tem muita gente que critica o método tradicional. É lógico que eu não utilizo o método tradicional o tempo todo, mas tem crianças que só aprendem com o método tradicional. Qual é o método tradicional? É aquele que provavelmente você que está me assistindo aprendeu através daquela cartilha Caminho Suave. Quem nunca ouviu falar da cartilha Caminho Suave? Onde ele ensina a letra B, letra C, letra D, letra A, E, I, O, U. Aí você junta a letra A, B com A, que faz Bá. São as famílias silábicas. Né? Hoje em dia não é aceito que você utilize somente essa estratégia, somente este método. Porém, tem crianças que só aprendem através do método tradicional. Né? Muitas vezes crianças que têm muita dificuldade, que chegam no meio do ano, do primeiro ano, do meio para o final do primeiro ano, estão silábicas com valor ainda. Muitas vezes a gente só consegue sucesso com essas crianças através do método tradicional. Uma outra coisa, gente, que muitas pessoas se confundem na prática pedagógica é achar que o método construtivista, que é o mais aceito hoje em dia, achar que o método construtivista é um método onde a criança ela vai adquirir os ensinos através da própria experiência de forma mágica. Isso não acontece. Tudo o que a criança vai aprender na escola precisa ser ensinado de fato, precisa ser falado de fato. Não adianta você achar que você vai ter um ambiente alfabetizador, com a lista de nomes das crianças. Se ela não for ensinada que aquele nome, que é o primeiro nome que aparece, é a Amanda, por exemplo, porque o A é a primeira letra do alfabeto. Se você não explicar isso para ela, ela não vai entender, ela não vai saber. Ela vai achar que é uma lista de nomes e pronto. Se você disser que ali só tem uma lista de nomes, é isso que a criança vai levar. Então você precisa trabalhar, explorar essa lista de nomes. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com lista de nomes, com crachá. Né? Muitas vezes, no começo, eu costumo distribuir os crachás para eles. Então, no começo eu chamo, depois de 1, 2 semanas, eu peço para que os ajudantes do dia entreguem os crachás para as crianças, porque aí eles vão precisar começar a elaborar e entender que aquele código é daquela criança, que aquela escrita é daquela criança. E aí eles já vão se familiarizando, se acostumando com o nome do colega, de fato. Né? E eu trabalho com a lista de nomes, é excelente. Por quê? Porque entra no método construtivista, que parte da realidade deles, que é coisa mais real para eles do que o próprio nome deles. E aí eles vão comparando, por exemplo, nomes com a letra A. Quem mais começa com a letra A? Amanda, a Adriana, o Anderson. Né? É a mesma coisa aqui. A, Anderson, a Adriana. Perceba? E aí a gente entra no outro método, que é o fônico. Que aí eu vou trabalhar o quê? A partir da realidade construtivista dele, que é da realidade da vida dele, através do nome dele, eu começo a fazer o quê? Trabalhar o método fônico. Adriana, Anderson. Percebe que os métodos se misturam? Né? Não dá para você falar, só trabalho com o método tradicional, só trabalho com o método construtivista, só trabalho com o método fônico. Não, gente, não dá. Não dá para fazer isso. Você precisa misturar tudo. Mais uma vez, a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, né? Que traz para a gente a necessidade de você abordar o aprendizado de várias formas a partir de todas as inteligências e, para mim, todos os métodos. Professora, como que eu faço para ter sucesso na alfabetização dos meus alunos, dos meus filhos? O meu método é trabalhar gradativamente, aumentar a dificuldade gradativamente, partir da realidade dele para que ele se sinta incluído na aprendizagem. Muitas vezes listas, né? Nós podemos fazer listas de tudo. Então a gente começa pela lista de nome, que é uma realidade da sala, cada um ali tem um nome. A gente depois começa a interagir com listas de coisas da escola, de coisas da sala de aula,
listas de brincadeiras, sempre enfatizando o som inicial e o som final das palavras. Até a fase silábica com valor, enfatizar o som das vogais. E depois das consoantes, a fase silábica com valor, gente, é a fase mais difícil de ser superada. Por quê? Porque dentro da sílaba nós temos a vogal e a consoante, geralmente, né? Uma vogal e uma consoante. Lógico que com as crianças pequenas a gente não vai utilizar de sílabas complexas, né? Isso mais para frente, lógico, quando a criança já está silábico-alfabética, a gente já pode abordar a questão das sílabas complexas. Mas no início da alfabetização, a gente tem que dar ênfase às sílabas simples. Então, por exemplo, banana. É importante que ele saiba que o an é a mesma coisa que o a. Então, se ele for escrever banana na fase silábica com valor, ele pode escrever a. Banana. E ele tem que ler assim. Banana. Por quê? Porque a partir do momento que ele está lendo assim, ele está lendo silabando, e ele sabe que essa palavra tem 3 partes, ou seja, 3 sílabas. Né? É diferente de uma criança que fala banana e escreve qualquer letra, ou até escreve a, porque ela viu alguém escrevendo, e lê assim, banana. Então, se ela lê assim, é porque ela não está silábica ainda. Né? Provavelmente é uma criança pré-silábica, teria que avaliar. Então, muito bem, só para arrematar aqui. O que eu faço na minha prática para que eu tenha sucesso com as minhas crianças? Então, lembrando que eu preciso ter o apoio dos pais. Os pais, eles são peça importantíssima no sucesso dessas crianças. Então, eles precisam estar ali junto, realizando os deveres de casa, auxiliando em todas as dificuldades dessa criança, ajudando a que ela tenha autonomia, que ela tenha autoconfiança. Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso, da importância do desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança, que eu vou deixar aqui também para vocês. Então, resumindo, eu utilizo todos os métodos disponíveis. Eu me baseio principalmente na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Sempre que eu estou com dúvida, eu vou lá e consulto. Mando deveres de casas diários para que as crianças exercitem aquilo que aprenderam na sala de aula, para que no dia seguinte eu consiga dar continuidade e não ficar relembrando aquilo que a gente já viu. Todos os dias eu faço correções do dever, porque aqueles que por algum motivo perderam aquele dever de casa, eles possam pegar o fio da meada e conseguir acompanhar a turma. Procuro manter um ambiente alfabetizador, tá? Não só com alfabeto, lista de nomes, mas o ambiente alfabetizador, ele precisa ser construído pela criança. Então, é importante que quando você for fazer, por exemplo, um quadro com a quantidade de alunos ou um quadro dos aniversariantes do mês, que seja construído com as crianças, para que faça sentido, para que ela olhe para aquele quadro e saiba o que ele significa. Porque quando você faz o quadro, você precisa explicar e ela não pegou, ela não sabe. Ela vai ter que imaginar, vai ter que usar do imaginário para construir aquele saber. Agora, quando ela constrói de fato, ela vai olhar lá e vai saber, porque eu fiz daquele jeito, eu sei. Então, o ambiente alfabetizador, ele precisa ser construído com as crianças, pelas crianças, com as crianças. É lógico que durante a minha prática, durante um ano inteiro, eu trabalho muitas coisas, né? Eu trabalho letra por letra, eu trabalho sílaba por sílaba, eu trabalho frases. Né, é um trabalho, gente, de formiguinha, que ele tem uma evolução, só que ele tem um método, né? Eu sei de onde eu saio, eu sei onde eu quero chegar. Então, para você que é professor iniciante, ou tem alguma dificuldade, ou se deparou com o primeiro ano pela primeira vez na vida, ou já deu aula para o primeiro ano e tem muita dificuldade com a alfabetização, eu posso te ajudar. Tá? Vou pedir para você que tem dúvida, que precisa ir de um apoio, mandar um e-mail aqui para mim, adrianaliboredearaújo@gmail.com. Manda sua dúvida, na medida do possível eu te respondo ou te indico algum vídeo. Então vou pedir para você deixar o joinha no vídeo, agradecer por ter ficado até agora comigo. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações. Eu estou tentando organizar aqui meu canal para sempre estar postando um vídeo voltado para pais e professores, outro vídeo para as crianças, para que todos tenham acesso aí a esse novo conhecimento, tá? Eu não sei de tudo, mas eu sei da minha prática, eu sei das coisas que eu faço e que dão certo. E eu tenho a vontade no meu coração de ajudar todo mundo, porque no início da minha carreira eu tive bastante dificuldade, tanto de conseguir ajuda dos colegas, quanto para desenvolver meu próprio método.
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente por terem ficado até aqui. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.